Feche os olhos por um instante, respire fundo e responda com sinceridade. Você já escutou a voz de Jesus hoje? Não estou falando de um som audível, nem de uma voz que veio do céu em trovões. Estou falando daquela voz que fala ao coração, a voz que corrige, a voz que chama, a voz que consola, a voz que transforma destinos. A Bíblia diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. Se Jesus continua falando, por que tantas pessoas vivem como se ele estivesse em silêncio? Talvez porque o mundo esteja barulhento demais. Hoje você acorda e já pega o celular. Notícias, preocupações, contas, mensagens, ansiedade. E quando percebe, sua mente já está cheia. E onde há barulho demais, a voz de Deus parece distante. Mas Jesus nunca parou de falar. Ele fala quando a palavra é aberta. Ele fala quando a consciência pesa. Ele fala quando uma paz inexplicável invade o coração. Ele fala quando você sente que precisa mudar de caminho. Em 1 Reis 19, Deus não falou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus falou numa brisa suave. A voz de Jesus ainda é assim. Não grita, não força, mas penetra profundamente na alma. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta de Deus. Talvez esteja pedindo direção. Talvez esteja cansado, confuso, ferido e acha que Deus não respondeu. Mas deixa eu te dizer algo profundo. Jesus não fala apenas quando você pede. Ele fala todos os dias. Ele fala quando você pensa em desistir. E algo dentro de você diz, continue. Ele fala quando você quer se vingar. E algo dentro de você diz, perdoe. Ele fala quando você quer seguir o caminho fácil. E algo dentro de você diz, esse não é o caminho. Essa é a voz do pastor chamando a ovelha. Em Lucas 24, 2 discípulos caminhavam tristes após a morte de Jesus. Eles achavam que tudo tinha acabado. Achavam que Deus estava em silêncio. Mas Jesus estava andando com eles, e eles não perceberam. Quantas vezes isso acontece conosco? Achamos que Deus sumiu, mas Ele está caminhando ao nosso lado, falando, ensinando, guiando. E quando Jesus abriu as Escrituras para eles, disseram, porventura, não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? Essa é a marca da voz de Jesus. Ela faz o coração arder. Não é só emoção, é convicção, é clareza, é transformação interior. A voz de Jesus não apenas conforta, ela confronta. Ela diz, volte, perdoe, confie, levante, pare de fugir. Eu estou com você. Foi essa voz que chamou Pedro depois da negação. Foi essa voz que parou Paulo no caminho de Damasco. Foi essa voz que disse a Lázaro, Lázaro, vem para fora. E o que estava morto voltou à vida. Talvez hoje não seja um túmulo físico, mas existe algo em você que parece morto. Sua fé, sua esperança, sua alegria, seu propósito. Mas quando Jesus fala, até o que está morto responde. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é um texto antigo, não é uma mensagem ultrapassada. É uma voz viva, falando hoje. E talvez agora, enquanto você escuta essa mensagem, não seja coincidência. Talvez Jesus esteja falando com você neste exato momento. Talvez Ele esteja dizendo, eu não te abandonei. Eu sei o que você está enfrentando. Eu vi suas lágrimas. Eu ouvi suas orações silenciosas. Continue caminhando. Porque a voz de Jesus não apenas chama, ela conduz. Salmos 23 diz, o Senhor é o meu pastor, guia-me pelas veredas da justiça. O pastor não apenas fala, ele vai na frente. Ele já está no seu amanhã. Já está na resposta que você espera. Já está no milagre que você ainda não viu. Mas existe algo importante. Para ouvir a voz de Jesus,
É preciso diminuir o ruído do mundo. Talvez hoje você precise silenciar um pouco, orar mais do que reclamar, abrir a Bíblia mais do que abrir as redes sociais, buscar a presença mais do que respostas rápidas. Porque quanto mais perto você chega de Deus, mais clara a voz dele se torna. Jesus disse em Mateus 7: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E isso não é apenas sobre bênçãos, é sobre relacionamento. A voz de Jesus não é só para momentos de crise, é para o caminho inteiro. Ela ensina, protege, corrige, fortalece e leva você exatamente onde precisa chegar. Então hoje, antes de terminar, pare um instante e pergunte no seu coração: Jesus, o que o Senhor quer me dizer hoje? E fique em silêncio, porque Ele responde. Talvez não em voz alta, mas na palavra, na paz, na direção, na certeza interior, porque o pastor ainda chama suas ovelhas pelo nome. E se você ouviu essa mensagem até aqui, talvez seja porque Ele está chamando você agora. Mas existe algo que precisamos entender sobre os dias em que vivemos. Nunca houve tanta informação e nunca houve tanta confusão. Nunca houve tanta conexão e nunca houve tanta solidão. Nunca houve tantas vozes falando e nunca foi tão difícil discernir a voz de Deus. Jesus já havia alertado em Mateus 24 que os últimos tempos seriam marcados por enganos, medo e corações esfriando. E se tem algo que define a nossa geração, é o excesso de distração. Hoje, o mundo nos ensina a viver correndo. Jesus ensina a viver com direção. O mundo diz, produza mais. Jesus diz, permaneça em mim. O mundo diz, se imponha. Jesus diz, aprenda de mim, que sou manso e humilde. O mundo diz, busque reconhecimento. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus. Talvez um dos maiores desafios de hoje não seja a falta de fé, mas falta de profundidade. Muita gente conhece versículos, mas não conhece a voz. Muita gente segue religião, mas não segue o pastor. Muita gente ora, mas não para ouvir. E a voz de Jesus hoje continua ensinando coisas que vão contra a lógica do mundo. Ela diz, seja fiel, mesmo quando ninguém vê. Perdoe, mesmo quando dói. Espere, mesmo quando tudo diz para desistir. Confie, mesmo quando não entende. Porque a fé bíblica nunca foi baseada em facilidade. Ela sempre foi baseada em confiança. Hoje, as pessoas querem respostas rápidas, mas Deus continua trabalhando em processos. Queremos milagres imediatos, mas Deus forma caráter antes de liberar promessas. Queremos caminhos sem luta, mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A voz de Jesus não promete ausência de problemas. Ela promete presença no meio deles. E talvez seja isso que alguém precisa ouvir hoje. Se você está cansado, Jesus continua dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Se você está ansioso, Ele continua dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você se sente perdido, Ele continua dizendo, eu sou o caminho. Se você se sente sozinho, Ele continua dizendo, estou convosco todos os dias. A voz de Jesus para hoje não é apenas espiritual, ela é prática. Ela ensina como viver no casamento, como tratar os filhos, como lidar com dinheiro, como reagir à injustiça, como suportar provações, como vencer tentações. Porque seguir Jesus nunca foi apenas sobre o céu, é sobre viver o reino aqui e agora. Talvez a pergunta não seja apenas, Jesus está falando? Talvez a pergunta seja, estamos dispostos a obedecer? Porque ouvir a voz de Jesus muda decisões, muda prioridades, muda relacionamentos, muda caminhos, muda atitudes. E muitas vezes Ele fala coisas simples, mas que exigem coragem. Peça perdão, reconcilie-se, pare esse hábito, volte para a palavra, recomece. E quem sabe,
hoje seja um dia de recomeço para você, porque a voz de Jesus não apenas chama, ela restaura, não apenas orienta, ela transforma, não apenas consola, ela desperta. E talvez, quando essa mensagem terminar, o maior milagre não seja algo externo, mas o silêncio do seu coração sendo preenchido pela certeza de que Jesus continua falando e continua cuidando de você.